Meu nome é Márcio Aparecido Santos, sou professor de Educação Física e vou falar sobre esporte de rede, esporte de invasão e sobre o vôlei. O esporte de invasão. Um esporte de invasão consiste em conduzir em objetos como uma bola até um ponto determinado da quadra ou do campo adversário. Entre os esportes mais conhecidos estão o futebol, o rugby, o basquete, o polo aquático. Além de conduzir o objeto até o local, o esporte também possui como elemento principal a estratégia. Futebol. O futebol é o esporte mais jogado do mundo e do Brasil, sendo comum entre todas as classes e idade. O jogo possui 2 times de 11 pessoas, sendo uma delas o goleiro responsável por proteger o gol. Em uma partida de 2 tempos de 45 minutos, os times devem tentar levar uma bola com os pés, ombro, peito ou cabeça até o gol, posicionado no final do campo, entre 90 e 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura. O rugby. O rugby foi criado na Inglaterra em 1823 e consiste em 2 equipes, cada uma com 7 a 15 participantes, com o objetivo de alcançar a trave em formato de H, localizada na extremidade do campo. Os jogadores podem usar as mãos ou os pés, além de derrubar os adversários. O basquete. O basquete foi criado em 1891 para ser jogado durante o inverno, por isso é realizado em uma quadra interna. O jogo consiste em dois times de 5 pessoas que devem tocar a bola no chão com uma mão até a cesta no fundo da quadra. Uma partida tem 4 tempos de 10 minutos e um intervalo de 15 minutos na metade. O polo aquático. Esse esporte surgiu na Inglaterra em 1876, sendo chamado inicialmente de futebol aquático. Cada equipe possui 7 jogadores que devem conduzir a bola nadando em uma piscina de 30 por 20 metros, usando apenas uma mão ou a testa até o gol. Cada partida possui 4 tempos de 8 minutos. Falar sobre esporte de rede. Como o próprio nome já denuncia, esporte de rede são aquelas modalidades que em seus ambientes de jogos possuem uma rede como divisória. Em outras palavras, são esportes que basicamente utilizam uma rede para marcar o território de cada jogador ou seu time, seja numa quadra ou mesmo no campo. O que marca é sempre a rede. Geralmente esse tipo de esporte é praticado com uma bola de diferentes tipos, de acordo com o jogo específico de cada um. Mas pode ser que em alguns casos esse objeto seja uma peteca, por exemplo. Há casos ainda em que se utiliza em um taco, uma raquete ou algo do tipo para a partida. Os exemplos de esporte de rede são o tênis, super conhecido. Essa clássica modalidade tem a rede ao centro e o objetivo de cada jogador consiste em rebater a bola, que passa por cima da rede e quica uma vez no chão. Vence quem conseguir definir mais o seu território na quadra e acumular os pontos. O vôlei de praia. Assim acontece numa quadra, no tipo de vôlei mais conhecido também, ocorre no de areia. Acontece numa quadra no tipo de vôlei mais conhecido. Também ocorre no de areia. A rede ao centro e 2 campos com as mesmas regras e técnica. A diferença está na quantidade de jogadores que, em vez de 6 de cada lado, nesse temos apenas 2.
Em resumo, o objetivo é bater a bola e acertar o campo adversário, sem que os componentes consigam rebater. Vence, como no vôlei tradicional, quem completar os 7 e acumular a quantidade dessas rodadas vivenciada. Agora o vôlei. Vou falar sobre a história do vôlei. O vôlei surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estadunidense William George Morgan, 1870-1942. Morgan era chefe da educação física da Associação Cristã de Moss, em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete e pouco depois de voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde conquistou outros países do mundo. Na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Em 1949, aconteceu o primeiro Campeonato Mundial de Vôlei para homens, na Tchecoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para as mulheres, com vitória para o Japão. A partir de 64, o vôlei se tornou um esporte olímpico, no qual permanece até os dias atuais. Hoje ele possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. O vôlei no Brasil. Praticado no Brasil pela primeira vez em 1915. Hoje o voleibol é um esporte muito conhecido. Inicialmente era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. Vale notar que em 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A medalha conquistada foi de prata, motivo pelo qual a equipe ficou conhecida como Geração de Prata, mas a sua importância foi tão grande que teve o mesmo peso que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande passo para disseminar o vôlei entre homens e mulheres. As curiosidades do vôlei. Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola, construída por uma câmara de bola de basquete, coberta de couro. Hoje, ela é geralmente mais leve e feita de couro sintético. A primeira quadra de vôlei tinha cerca de 15 metros de comprimento por 7,60 metros de largura. Atualmente, a quadra mede 18 metros por 9 metros. A primeira rede de vôlei possuía uma altura de 1,98 m do chão ao bordo superior. Atualmente, ela é colocada a 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros para as mulheres. Inicialmente, a rede tinha um comprimento de aproximadamente de 8,3 metros. Já hoje, elas possuem 9,5 a 10 metros de comprimento. Fundamentos do vôlei. Os fundamentos do vôlei é o saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. Cada jogada do vôlei tem início com o saque. O sacador, como é chamado o jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola por cima da rede e dentro da quadra de seu adversário. Se ele ultrapassar o limite, a bola vai retornar para o seu adversário sacar. Note que quando a bola toca no chão do time adversário, ocorre a marcação de ponto. A chamada zona de saque representa o local onde o jogador sacador deve permanecer para lançar a bola. Trata-se de uma área de 9 metros de largura situada
cada linha de fundo. O jogador recebe o saque através dos fundamentos da recepção, geralmente feita através de recursos como a manchete ou toque. Os levantadores, como o próprio nome já indica, levanta a bola com a ponta dos dedos, em seguida passa aos atacantes, que tentarão marcar ponto a lançar para o campo adversário. Os atacantes colocam muita força na jogada e com um grande salto objetivo tocar o chão da equipe adversária para fazer o ponto. Os adversários podem, no entanto, realizar um bloqueio ou defesa para que a bola volte e toque no chão da equipe que atacou. Observe que os bloqueios são realizados por 2 ou mais jogadores que estão posicionados próximo da rede. Sendo assim, para se defender contra o ataque do adversário, eles saltam no mesmo momento. Faz sobre a regra do vôlei. Regras do vôlei. Cada equipe possui uma técnica. Uma partida é construída em 5 sets. Não existe tempo pré-determinado para cada set. Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate no set, no final de 24-24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. 26 contra 24, 27 contra 25 e assim vai. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Se houver empate no set 2-2, o quinto set será decisivo. Como vocês viram, aqui eu vou terminando a minha aula. Eu falei sobre o esporte de invasão, o esporte de rede, e falei sobre o vôlei, sobre a história do vôlei, as curiosidades, o vôlei no Brasil e os fundamentos do vôlei, a regra do vôlei, desculpa. Tá? Isso é tudo. Muito obrigado e até mais.